conversar aqui com o Dr. Mauro Gemelli. Dr. Mauro, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Dr. Mauro, que é fisioterapeuta, osteopata. Eu também não sei qual é o que é osteopatia, essa especialização, mas o Dr. Mauro vai nos contar um pouquinho sobre ele e sobre o assunto que ele veio falar hoje é muito interessante, porque nós vamos falar sobre hérnia de disco. Se você não tem, que bom, mas você deve conhecer alguém que tenha, que está sofrendo com isso, ou já sofreu muito, porque está acabando se tornando comum isso hoje em dia, não é mesmo, doutor Mauro? Exatamente. A dor em si, dor lombar, ela já tem uma estatística muito grande. Assim, cerca de 54 milhões de brasileiros vão sofrer de dor. E uma boa porcentagem dessa população pode apresentar esse tipo de desgaste a nível da coluna, que a gente chama de hérnia de disco. Entendi. Diga para mim, para quem está em casa, doutor Mauro, por favor, o que é essa especialidade, a osteopatia? É isso mesmo? É assim que fala? Exato, a osteopatia. Então, a osteopatia é uma especialidade do fisioterapeuta. Ela nasceu através de um médico nos Estados Unidos e ela basicamente é um tipo de terapia manual, ou seja, a gente utiliza as mãos, técnicas bem específicas para tratar diversas, principalmente sintomatologia, dores de pacientes, enfim. E dentro da hérnia de disco a gente tem uma aplicação muito interessante. É muito similar à quiropraxia, para quem conhece ou já ouviu falar de quiropraxia, elas são bastante parecidas. Eu nunca ouvi falar, então eu não sei. Mas eu quero saber o seguinte, o que é a hérnia de disco? A hérnia de disco? Bom, basicamente a hérnia de disco é um desgaste que acontece numa estrutura que a gente chama de tecido mole, disco intervertebral, que fica entre as vértebras. E esse desgaste, ele acontece por excesso de uso, mau uso, ou então, às vezes, pelo acúmulo de traumas. Exemplo, se você cai sentado, essa queda sentada, não existe amortecimento desse impacto. E isso pode causar microlesões ou lesões importantes do disco. Depois de muitas lesões ou muita sobrecarga, por isso a gente chama de processo crônico degenerativo, esse disco pode escapar. Se ele chega a escapar para trás, ele pode apertar uma raiz nervosa, um nervinho. Isso pode desencadear muitos sintomas do paciente. Daí criou-se uma hérnia de disco aí. Exatamente. E tem alguma coisa a ver com a idade? Tem também. Conforme os anos passam, a gente perde, a gente chama de desidratação, que acontece em todos os tecidos do nosso corpo. Então, é mais fácil você lesionar esse disco quanto mais tempo ou mais idade você tem. Mas, mesmo assim, existe uma incidência grande em jovens, porque o trauma nos jovens é muito comum. Então, existe a idade como fator que predispõe a esse desgaste, que às vezes é até natural. Olha só, muita gente até podia estar pensando, não, ela em discos já dá em pessoas mais velhas, né? Não segue essa lógica. Eu tenho pacientes com 18, 19, 20 anos de idade que eu trato com hérnia de disco. A evolução, logicamente, ela é melhor quando uma idade mais jovem, né? Sim. Mas numa pessoa com mais idade, eu digo 60, 70 anos, que já não é nem tão frequente esse tipo de sintoma, mas a evolução é um pouquinho mais lenta. Academia, forçar muito a academia. Pode ser um fator de risco, pode ser principalmente um fator que aumenta a chance de você ter. Por quê? A hérnia de disco, por que ela acontece, enfim? Um dado bem importante, a hérnia de disco normalmente ela acontece num segmento da coluna, ou seja, o mais comum é L4 a L5, é o que mais aparece, a maior frequência. Que é? L4, Vamos lá. Eu não entendo, quem está em casa também não deve entender bem, que a gente não sabe esses nomes. A gente já conhece mais por esses nomes comuns, né? Entendo. Então, melhor o senhor explicar bem direitinho para a gente o que é essa L4 e L5. Ok, então a gente tem 33 vértebras no total, desde o pescoço até a região lombar que está embaixo. As hérnias frequentemente acontecem na cervical e na lombar, com muito mais frequência na lombar. Dentro da lombar a gente tem 5 vértebras, L1, 2, L3, L4 e L5. É o número por ordem. A L4 e L5 é a maior frequência de aparecimento de hérnia de disco, porque é o segmento que move mais na região lombar. Então agora eu já sei o que é L4, o que é L5. Eu perguntei de academia porque hoje em dia está uma moda o povo ir para academia e se matar na academia e puxar ferro, pegar peso. E daqui a pouco ele está lá bombado desse tamanho. Não é só homem, não, homem e mulher. E daí você vive vendo em consultórios, fisioterapias, cheio de gente, com problema no joelho, na coluna, enfim. Que não precisa, acho que tudo que é exagero não é bom. Não é verdade? Pode fazer tua malhação, sim, cuidar da tua saúde, mas tudo que é exagero não é bom. Pode desencadear uma hérnia de disco. Eu conheço pessoas que sofrem de hérnia de disco e sofrem muito, viu? Não é pouquinho, não, é de chorar de dor.
O exercício em si, ele é uma indicação, inclusive, terapêutica, ou seja, vamos tratar uma hernia de disco, vamos fortalecer. Só que aí você tem uma indicação de um exercício muito específico para aquele momento. Agora, você vai para a academia e quer só ficar bombadão, como você falou, e faz um exercício de forma não errada, mas que para você ele está sendo exercendo uma sobrecarga, você pode favorecer essa hernia de disco aparecer. Então, existe o risco. Chegou uma pergunta ali da Ana, que é a seguinte: quais são os tratamentos para a hernia de disco? De que forma que pode ser feitos? Como que é? Ok, então existem basicamente a gente separa em dois tipos de tratamento, o cirúrgico e o conservador. O conservador em si seria o tratamento que não inclui intervenção, a intervenção cirúrgica em si, né, em processo invasivo, com corte, enfim. Sendo que a cirurgia, que todo mundo teme bastante, ela tem uma indicação muito pequena dentro desse quadro da hernia de disco. Cerca de 5% da população ou menos tem indicação para cirurgia. Os demais acabam caindo nos métodos conservadores, que é onde a osteopatia se inclui, né? Sim, mas e o que o senhor me diz sobre a cirurgia? Em que caso ir para a cirurgia? Porque a cirurgia nunca é bom, né? Se puder evitar é melhor, não é isso? Exatamente. Então, a cirurgia funciona assim. A indicação para a cirurgia, ela depende de alguns pré-requisitos. Exemplo, a dor do paciente tem que ser importante. O quadro funcional do paciente, que a gente chama, que é quando o paciente começa a ter perda de movimento da perna, por exemplo, quando a gente está falando de hérnia lombar, por causa dessa hérnia de disco. Então, perder função não é um bom indicativo. Significa que pode progredir, às vezes até para uma paralisia, que seria um caso bastante avançado. Então, depende muito do que a gente chama de clínica do paciente. Pegar o exame de ressonância magnética, que é onde a gente vê o diagnóstico, comparar com a clínica do paciente, se realmente um bate com o outro e o paciente tem perda funcional, perde a perna, acaba caindo por causa dessa hérnia de disco, isso gera a indicação para ela. Doutor Mauro, essa pergunta eu ia lhe fazer. O exame para diagnosticar com certeza, para ser preciso, é a ressonância magnética? Ressonância magnética. Existe a tomografia que também pode trazer esse diagnóstico, mas a ressonância é o exame de escolha para diagnosticar a hérnia. A ressonância magnética hoje, o SUS, o nosso Sistema Único de Saúde, está pagando? Sim, o SUS cobre ressonância magnética. A questão onde a gente cai é exatamente na burocracia do Brasil hoje, que trava esse Sistema Único de Saúde, desvios de dinheiro que seriam destinados para esses fins e acabam atrasando. Eu já tive contato com uma paciente que a gente acaba fazendo o que a gente chama de caridade, né? Atendendo pacientes que não tem condições de pagar uma sessão, a gente acaba atendendo. Essa paciente estava na fila de espera para fazer ressonância há 2 anos e não tinha feito. E comentando o que você perguntou antes sobre quais os métodos de tratamento, sim, dentro dos conservadores a gente entra dentro da parte de medicamentos, que todo mundo conhece, às vezes a gente faz muito isso de automedicação. Isso é ruim porque a gente pode estar mascarando alguns problemas que podem, como a hernia de disco é um processo progressivo, a gente pode estar escondendo ela e quando a gente for realmente diagnosticar, o processo já está muito mais avançado. Dificulta, obviamente, o tratamento. E as terapias, como a fisioterapia, por exemplo, a acupuntura, a própria osteopatia, que entram como tratamento conservador. A fisioterapia ajuda muito ou pode até resolver o problema? Então, funciona assim, a gente vai separar em 2 partes. A osteopatia é a fisioterapia, só que a gente, dentro da osteopatia, a gente tem um foco diferente. A gente foca a causa do problema. Então, se eu for te avaliar com hernia de disco, dificilmente eu vou chegar no teu ponto de dor e falar, aqui que dói, vamos mexer aqui. Não. Porque a hernia de disco ela não acontece simplesmente porque sim, ela tem causas e a osteopatia trata as causas. E às vezes são bloqueios, a gente chama de bloqueio de movimento, algumas regiões que param de funcionar e obrigam outras a funcionar muito mais e desgastar pelo uso excessivo. Então a osteopatia tem esse foco. A fisioterapia, ela tem um foco mais localizado em desequilíbrios musculares também, mas na hernia de disco. Então ela tende a favorecer uma cicatrização. O medicamento entra aí também como uma forma de reduzir a inflamação para reduzir sintomas do paciente. A acupuntura como uma forma de reduzir sintomas do paciente, mas a osteopatia ela tem um trabalho único, na verdade, sabe? Que é tratar com esse foco de causa de problemas bem mais específico. Só que a fisioterapia tem a parte complementar. Então, você fazer um tratamento com osteopatia não significa tratar todo o problema em si. Aí você passar por um trabalho de reeducação postural como pilates, a própria musculação, que você citou, só que bem indicada, é a próxima fase de um tratamento de hernia de disco, no caso. Tem que estar unindo aí tudo que é pro bem, né?
O senhor usa no seu consultório Pilates hoje e acupuntura? Eu sou osteopata. Minha formação de osteopata, eu acabo não confundindo muitos tratamentos, porque a gente acaba deixando de ser específico e às vezes deixando até a desejar um tratamento. Então, o que eu faço bastante é trabalhar com parcerias. Outros profissionais que trabalham com acupuntura ou que trabalham com o Pilates, eu indico esses pacientes no momento em que eles têm essa possibilidade, eu acabo indicando para esse profissional, que obviamente o trabalho vai ser bem mais completo do que eu, que tenho outra formação. Mas que bom, tenha ali os teus parceiros que vai estar sempre para ajudar, para que o teu paciente saia dali sofrendo cada dia menos, né? Exatamente, o tratamento tem que ser multiprofissional também. Eventualmente a gente acaba tendo que ter acompanhamento psicológico, como você mesmo falou, dor não é uma sensação boa e acaba trabalhando a tua rotina inteira, inclusive familiar e social, né? Então, outros profissionais têm que estar agregando, assim como o fisioterapeuta médico, outras especialidades, no caso, né? Sim. Doutor Mauro, eu quero agradecer muito a sua presença aqui no Toda Tarde. Gostaria de agradecer o espaço, Ed. Eu acho bem interessante a gente começar a disseminar esse tipo de conhecimento, porque muitas pessoas sofrem muito tempo e não acham o tratamento por, às vezes, desconhecer, por não ter essa oportunidade de a gente divulgar esse tipo de conhecimento. É verdade, é isso mesmo. Doutor Mauro, muitíssimo obrigada.